Então, freguesa, eu tenho uma boa notícia e tenho uma má notícia para dar. Ou melhor, não tem propriamente a ver comigo, que eu não sou nem boa nem má pessoa, tem dias, não é? Mas tem a ver com o planeta lá em cima no céu, de seu nome Saturno, Cronos, muitas vezes chamado do velho, do deformado, do pobre, do ríspido, carrancudo, do mão de vaca, do feio, enfim, os epítetos para Saturno são vários, mas tem muito a ver com a boa e a má notícia, com o facto de ele estar em movimento. E é um movimento num sítio muito especial do zodíaco, que é a sair do signo de Peixes e a passar para o signo de Carneiro. O que significa ótimo para aqueles signos que tiveram a levar com ele nos últimos anos, pá, e nem por isso. Hum, hum, para aqueles que agora vão levar com ele. Então, quem é que são estes dois grupos? Bom, se tu tens planetas em Peixes, em Gêmeos, em Sagitário ou em Virgem, os últimos anos tu tiveste a levar com os efeitos limitadores, castigadores, enfim, aquilo que tu quiseres, de Saturno. E agora tu vais ter uma folga. Vais ter uma folga porquê? Porque ele desampara os signos mutáveis, estes que eu acabei de escrever, e passa para Carneiro, que é de uma categoria à parte. É de uma categoria à parte, e Carneiro é como que um terroir, um território onde este personagem, Saturno, que eu descrevi com estes nomes todos, tem muito pouca afinidade. Aliás, uma das regras básicas da astrologia, que nós consideramos as dignidades e debilidades essenciais, dizem que Carneiro não é um sítio agradável para Saturno. Diz-se mesmo que Saturno está em queda lá. Atenção, se tu tens Saturno em Carneiro no teu mapa astrológico natal, não és tu que estás em queda, por amor de Deus, está bem? E, e olha, para-me por aqui, não és tu que estás em queda, porquê? Porque esse Saturno no teu mapa astrológico natal não é necessariamente um traço da tua personalidade, lamento, mas podem ser acontecimentos ou pessoas na tua vida que se vão manifestando ao longo da tua vida. E, portanto, este sítio para onde Saturno agora vai, Carneiro, não é um sítio onde ele gosta de estar, e eu vou-te explicar porquê. É muito fácil, mesmo que tu não tenhas grandes estudos de astrologia, se tu pensares na forma como isto foi criado, tinha muito a ver com as estações do ano e com os temperamentos, com as qualidades básicas dos planetas e que depois tinham afinidades com os signos. Nós sabemos que Carneiro é um sítio quente, é quente. E Saturno é um planeta muito associado ao frio. Portanto, imagina uma pessoa, sabes, aquelas pessoas já de alguma idade que mesmo agora nestes dias mais quentes, ainda assim se carregam de cores muito escuras e de muita roupa, e se calhar ainda calças de fazenda, ou saias de fazenda, ou ainda se calhar botas, quando o resto das pessoas já está tudo de pé ao léu e de t-shirts e não sei o que. Bom, isto é a dificuldade que Saturno, o velho, o do frio, tem quando passa para uma estação primaveril, para Carneiro. Diz que ele, por não estar à vontade, tem uma grande explicação, mas por não estar à vontade está em queda em Carneiro. Porquê? Porque ele não está confortável em Carneiro. A proposta de Carneiro é uma proposta rápida, tirar a roupa, por assim dizer, e o Saturno o que faz bem é carregar-se de roupa de peso para se proteger do frio. E, portanto, Saturno em Carneiro não tem um posicionamento facilitado, o que significa que podem aparecer agora na tua vida pessoas com este posicionamento saturnino, por exemplo, pessoas mais velhas, ou pessoas mais disciplinadoras, ou pessoas mais castigadoras, ou mesmo grandíssimos filhos da e que vêm com uma determinada proposta à tua vida, por algum motivo vocês estão a encontrar, mas também podem ser acontecimentos, ou seja, podemos estar, e isto tem depois muito a ver já com uma questão um bocadinho mais complexa, que é o facto de Neptuno também lá estar, pode significar que tudo à nossa volta, ou os acontecimentos à nossa volta, fiquem subitamente mais difíceis. E vamos deixar por aqui, porque isto vai dar pano para mangas, para os astrologias e para os uplifters e não sei o quê, e mesmo para as pequenas coisas que eu faço às vezes em menos de um minuto. Portanto, nós vamos entrar numa fase extraordinária para aprender astrologia, mas do ponto de vista pessoal
há um determinado conjunto de pessoas, eu já te vou dizer quem são, eu inclusive estou nesse conjunto de pessoas, para quem este esta passagem de Saturno para Carneiro vai trazer um gravitas, um peso acrescido, ok? Ah, não sei se já ouviste falar, os planetas andam à volta do Sol e quando voltam ao sítio onde, por exemplo, estavam quando tu nasceste, quando cumpriram uma volta ao Sol e voltam ao sítio onde tu nasceste, chama-se isso o retorno do planeta, no caso o retorno de Saturno. E, portanto, sempre que Saturno volta ao seu posicionamento natal, ele está a encerrar cerca de 28 a 30 anos, de experiência acumulada e é como que tu tenhas estado 30 anos na escola a aprender e agora, neste período, vais prestar provas. Ou, se tu quiseres, de repente estás a gerir uma empresa e a páginas tantas senta-te o CEO, entra-te pela sala adentro, senta-te à tua frente e diz: "Oh, minha senhora ou meu senhor, chega aqui e preste-me contas daquilo que andou a fazer com o tempo que eu lhe dei", por exemplo. Ou seja, os retornos de Saturno, que é o voltar à sua posição inicial, são anos que as pessoas dificilmente esquecem. Porquê? Porque ups, agora tenho que prestar contas e tenho que tomar decisões que não são nada fáceis. Isto depois varia consoante o campo de experiência e consoante o mapa astrológico de cada um e consoante as circunstâncias em que está a ser criado, não é? Portanto, nada pode ser generalizado, nem na vida nem na astrologia, porque é simplesmente uma linguagem de vida, não é? E, portanto, há aqui um conjunto de pessoas, volto a dizer, entre as quais eu estou incluída, porque eu, quando nasci, o planeta Saturno estava em Carneiro e eu agora vou levar com o Saturno, o retorno de Saturno a voltar a Carneiro. E vai-me perguntar o que é que andei a fazer com os últimos anos da minha vida e eu tenho que começar a fazer aqui contas de cabeça e não vale fazer, não vale a pena dar a parte fraca, não vale a pena pedir desculpas, não. Esse extraordinariamente curto e direto ao assunto e tem aqui como que qualquer coisa de inexorável, de implacável associada a esta fase que todos nós, repito, todos nós passamos, uns com mais acompanhamento, especialmente se souberem alguma coisa da astrologia ou tiverem um astrólogo para lhe ir balizando as provas e as provações, os testes e os desafios, mas de facto vou-te deixar aqui os anos de nascimento das pessoas que provavelmente vão sentir este trânsito, esta viagem de Saturno no signo de Carneiro a partir de agora. Mas antes disso quero-te dizer uma coisa. Os planetas não têm só uma velocidade, não é só primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e por aí fora, não. Às vezes também tem marcha atrás. E, portanto, o Saturno, que agora está para aí na terceira ou na quarta, largado para Carneiro, a páginas tantas vai começar a reduzir a caixa de velocidades e vai pôr a marcha atrás e volta outra vez a peixe, ok? Ele só volta definitivamente a Carneiro lá depois para fevereiro, creio eu. Agora não tenho bem certeza, mas é por aí. Fevereiro, onde sim se vai encontrar com Neptuno e então aí outro galo cantará, tá bem? Mas pronto, mas vamos aqui voltar a nós, que já temos no signo de Carneiro o planeta Neptuno e a este terroir, a este pedacinho lá em cima da elíptica, está-se a juntar Saturno, que é por assim dizer não é um anti-herói, mas eles têm comportamentos muito antagónicos, muito dispares, muito diferentes. Por exemplo, Neptuno é algo que é extraordinariamente complexo e dificilmente podemos chamar a nós para resolver. No sentido, deixa comigo que eu resolvo. Saturno tem um outro comportamento, não é complexo, é só complicadinho, mas muitas vezes nós conseguimos trabalhar e cooperar e resolver aquilo que é a proposta de Saturno, o teste e a aprovação e o desafio e a prova superada de Saturno na nossa vida.
Se tu me perguntares o porquê disto, eu posso-te explicar isto nas aulas, mas eu acho que pode ter a ver com o facto de Saturno ser uma esfera celeste que nós conseguimos ver a olho nu e, portanto, ainda está aqui no domínio do humano, e o Neptuno de todo, nós já não o conseguimos ver a olho nu e, portanto, é extraordinariamente difícil nós reagirmos a algo que não conseguimos ver. E isto é válido para Urano, para Sedna, para Plutão, agora tenho um gato em cima da mesa. Portanto, nós temos neste pedaço do céu dois corpos antagónicos que, a bem ou mal, vamos ter que conseguir conviver com eles nos próximos 3 anos. Mas preocupamos-nos com isso mais em termos culturais e em termos civilizacionais também. Vamos nos preocupar com isso mais para o ano que vem. Por agora, quero-te dizer a quem é que a fava está a cair do bolo rei. Ora bem, se nascestes entre 1967 e 1969, a maior parte dos meses deste período, Saturno esteve em Carneiro. Se calhar passou ali uns meses em que voltou, mas não interessa. A maior parte das pessoas que nasceram neste período, portanto que têm agora entre 56 e 58 anos, vão ter o seu retorno de Saturno, o tal CEO a chegar à nossa vida, a dizer: oh, minha senhora, chega aqui, sente-se e preste-me contas, nos próximos anos, não é? E este pedir de contas é, para além de uma justificação, é também difícil. Porquê? Porque nós, com esta idade, eu estou aqui dentro deste intervalo, nós já temos muita bagagem acumulada, temos muita coisa na mochila, portanto temos muita coisa que recordar. E se calhar, e como não somos santos, não é? Olha, pelo menos eu não sou, nós se calhar fizemos várias coisas das quais não só nós não nos orgulhamos, como também até temos um pouco de culpa ou de remorso ou coisa que o valha. E portanto estes períodos de retorno de Saturno são sempre algo assim a dar para o austero, não é? Não esperes brincadeira disto, está bem? É um bocadinho, há aqui um rigor, há aqui uma implacabilidade, há aqui uma revisão de tempos passados e há aqui às vezes eu não vou dizer nostalgia, mas às vezes há aqui é lidar com o arrependimento, ou com a expressão de se eu soubesse, se calhar teria feito de outra maneira. Bom, ficas a saber que se nasceste entre 67 e 69, tens a fava do bolo rei calhada, e mais, se por acaso nasceste depois do sol se deitar, é capaz de, portanto, de noite, é capaz deste período ser ainda um pouco mais difícil para ti do que as pessoas que nasceram durante o dia. Se quiseres que eu te explique porquê, vais ao Astrologias e eu dou-te a explicação. Mas não somos só nós. Há outra faixa de idade que também vai ter o Saturno, que também vão ter o seu retorno de Saturno. São bastante mais novos que eu. São aqueles que nasceram entre 96 e 99 e que têm entre os 26 e os 29 anos. E aqui, houve lá, com 26 ou 29 anos, nós temos uma experiência de vida bastante diferente. Eu não estou a pôr nem maior, nem melhor, nem pior. Se calhar há pessoas com 26 anos que tiveram vidas miseráveis e dificílimas, e pessoas com 59, a única coisa que chatice que tiveram foi estragar o verniz quando saíram do cabeleireiro. Assim, posto mal a coisa. Mas, de facto, a experiência de vida dos 26 aos 29 tem muito pouco a ver com a experiência de vida acumulada. Para quem tem 58, 59 anos, não é? Tem menos às costas, tem menos na mochila. E para estas pessoas, eu acho que a experiência é diferente. Eu acho que o retorno de Saturno para estas pessoas é diferente. É como que a dizer, olha, o senhor ou a senhora, desde que nasceram, tiveram professores que o educaram, que lhe deram formação, tiveram pais que o educaram ou a educaram, tiveram tutores, tiveram amigos, tiveram experiências de vida, enfim, tiveram um conjunto de aprendizagens que lhe disseram assim: olha, é assim que se faz, tome lá a lição e agora dê provas.
E, portanto, o nosso primeiro retorno de Saturno tem muito a ver com se tivemos ou não tivemos com atenção à lição e se sabemos ou não sabemos, hum, a responder às perguntas que nos são feitas de acordo com aquilo que nós já aprendemos. E eu não estou a dizer que seja extraordinariamente fácil, porque pimenta nos olhos é não sei lá o quê, dos outros é não sei, convivemos nós bem com isso. Mas há aqui uma gana de viver e uma vitalidade com 28, 29 anos, 27, 29 anos, que quem está perto dos 60 já não tem. E, portanto, se calhar este retorno de Saturno para as pessoas deste segundo grupo, que dos 96 aos 99, 1999, sim, entre 1996 e 1999, é capaz de ser uma experiência, não é lúdica, hein? Nada disto é leve, mas é qualquer coisa, por exemplo, olha, imagina, olha, estive a estudar neste sítio, fiz uma pós-graduação ali, vou ou não vou fazer uma outra pós-graduação, tendo em conta aquilo que eu agora vejo que vai ser o mercado de trabalho nos próximos anos. Ou tive este e aquele relacionamento, será que é com esta pessoa com quem eu agora ataco? Por acaso não me dá chatices, mas será que é com ela que eu vou querer casar e passar o resto dos meus dias e constituir família e fazer um percurso a dois? E, portanto, não quer dizer que nós com os 58 ou 59 ou 60 anos não possamos ter este tipo de situações, mas se tu compreendes onde eu quero chegar, o tipo de experiências que nós temos ou o tipo de decisões que nós temos com 28 ou 29 anos são um bocadinho diferentes das de perto dos 60. Por exemplo, nós nesta altura já podemos estar a dar, a perceber a reforma a chegar ou aquele vazio de caramba, já fiz tanta coisa na vida e só sei fazer uma coisa e agora? O que é que eu vou fazer com isto que sei? A quem é que eu vou dar isto? A quem é que eu vou dar esta experiência acumulada? Portanto, são situações, quanto a mim, que já passei pelo retorno de Saturno quando era miúda, dos 27, 28, 29 anos, e que vou passar agora pelo Saturno, mas já atendi muitas pessoas. É engraçado, vêm muitas pessoas nesta faixa de idade a bater-me à porta, tanto os mais novitos quanto os mais velhos, porque é uma altura de testes e decisões. E repito, não é fácil e comum aos dois períodos é a decisão, é inteiramente tua. Tu podes ter um mentor, podes ter um coach, podes ter um astrólogo que te pode iluminar as várias hipóteses, meu amigo, mas a decisão é sua. E, portanto, este Saturno em viagem, que agora vai dar descanso aos signos mutáveis, a saber, o signo de Peixes, o signo oposto de Virgem e os outros signos de lado, a Sagitário e Gêmeos, e vai passar a fava do bolo rei aos signos cardeais, aqueles que começam com a estação do ano, que são os signos de Carneiro, como já temos estado a falar, e o tal retorno de Saturno, mas também o signo oposto, pessoas que têm planetas em balança e também que têm nos outros quadrantes em Caranguejo e em Capricórnio. E, portanto, se eu adoro o planeta Saturno, tem coisas interessantes. São alturas muito difíceis, vou-te dizer, especialmente se nos apanham, por exemplo, a Lua natal, ou o Vênus natal, ou o Sol natal, ou o Marte natal. Eu, por exemplo, eu tenho Marte natal em Peixes e tive o Saturno a apanhar o meu Marte natal em Peixes e fui vítima de uma agressão física numa piscina pública. Meteu polícia, meteu GNR, meteu hospital, enfim, não é uma expressão, não é nunca uma situação leve. Não é nunca uma situação que passa por nós assim, en passant, como se nada fosse. Não. É uma coisa que nos marca, é uma coisa que nos trava, é uma coisa que nos faz parar, é uma coisa que nos faz conviver com o lado menos auspicioso da vida. Lá está, vou usar aqui um outro antónimo que é Júpiter. Júpiter, tal como Neptuno, é um contrário de Saturno. Saturno significa morte, Júpiter significa vida. Também, ainda temos um outro contraste que é
planeta Urano também tem um comportamento antagónico e, portanto, o Saturno é como que a expressão em negativo, em inverso de outros planetas. Ok? E ajuda-nos muito quando estamos a aprender astrologia, de saber os significados de um e do outro, porque às vezes nós conseguimos definir o oposto do planeta em que nós estamos a pensar ou que temos mais vocabulários pelo seu contrário, não é? Ou por ter um comportamento diferente. Bom, isto já vai muito longo. Eu adoro falar da astrologia. De facto, as astrologias foi das coisas, olha, foi das coisas que eu me orgulho de ter feito. Já lá vão 5 anos. E gosto de explicar isto às pessoas, mesmo que não tenham grandes conhecimentos da astrologia ou que tenham conhecimentos da astrologia de outras linhas. Eu tenho várias pessoas no Astrologias que vêm da astrologia psicológica, por exemplo, e tudo se harmoniza, tudo se encaixa com técnicas diferentes e com palavras diferentes, mas tudo se encaixa. Para ti, que estás a resistir, Saturno, a ouvir-me até aqui, olha, tiro-te o chapéu. E quero-te dizer que, seja qual for o desafio, nós estamos à altura. Pode não ser fácil, mas nós estamos à altura, sabes? É aquele velho ditado, e com isto termino, que Deus dá o frio conforme o agasalho. Fica muito bem.